Oh, Deus. Deus é bom e abençoador. Amém. Irmãos, eu de manhã tive dificuldade de pregar por dois motivos. Estava com muito sono, mas também estava muito emotivo. E esse segundo motivo eu continuo tendo. Sono eu resolvi de tarde. Cheguei em casa, comi e apaguei. Só acordei porque a Joyce teve coragem de me acordar. Né? Mas a emoção, ainda estou emocionado. Eu estou trêmulo, emocionado, nostálgico. Já estou com aquelas saudades que eu vou sentir, não do Isaías, mas de vocês. Mas de vocês, eu vou sentir muita falta da igreja, dos irmãos, do carinho de vocês. Eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o caráter missionário de Deus. Nessa última oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, quero falar sobre o caráter missionário. Não é? É preciso entender que missões é muito mais do que a gente pensa que é. Equivocadamente, muitas pessoas pensam que missões é um departamento, um ministério da igreja ou um evento. Vamos fazer um culto de missões, uma conferência de missões, e equivocadamente nós achamos que missões é isso. Missões é ter um departamento que cuida desse trabalho dentro da igreja, mas isso não é missões. Não é? Uma vez, aqui em São Manuel, fui desafiado a provar que existem missões na Bíblia. Alguém chegou para mim e falou assim, não tem missões na Bíblia. Eu falei, como assim? Falou, não tem missões na Bíblia. Não sei porque vocês fazem missões. Missões não é bíblico. Me prova que missões tem na Bíblia. Eu falei, se você me deu a oportunidade de falar na igreja, eu provo com A mais B que existem missões. Graças a Deus, a pessoa me deu a oportunidade de falar. E eu abri a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e mostrei como missões é um conceito bíblico. Talvez você não ache a palavra missão ou missões na Bíblia, mas o conceito de Deus enviar obreiros pelo mundo, o conceito de Deus se envolver na humanidade, nos assuntos humanos, é bíblico. O que é, afinal de contas, missão? Primeiro, precisamos entender que nossa missão como igreja, ela flui da natureza do próprio Deus amoroso e missionário. Já estou afirmando, logo no começo, que Deus que nós servimos é missionário. E missões flui disso, da natureza missionária de Deus. Fundamentalmente, missões não são as coisas que nós fazemos. Não é um fardo que nós carregamos. Não são os eventos, os cultos que nós criamos na igreja. Missão é a alegria transbordante de conhecer a Deus, conhecer seus planos e viver seus planos na terra. Missões é estar cada vez mais perto de Deus e se envolver intimamente, intensamente com as coisas que Deus está fazendo. Resumindo, missões é se envolver no que Deus já está fazendo no mundo. É abraçar o que Deus está fazendo no Japão, na China, em São Manuel, no Brasil, na África, em Moçambique especificamente. É você estar perto de Deus. E quanto mais perto de Deus você estiver, mais intenso será o seu envolvimento com a obra missionária. Eu gosto muito do Dr. Hernandes Dias Lopes falando que a consciência do pecado na igreja se perdeu porque as pessoas estão longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais consciente do pecado você está. E ele também fala, quanto mais perto de Deus, mais consciente você está das coisas que Deus ama, das coisas que Deus deseja, das coisas que Deus projeta para o mundo. Então isso é missões. É eu estar perto de Deus e estar consciente do que Deus deseja para esse mundo, o que Deus quer para São Manuel. Qual é o projeto de Deus para os perdidos de São Manuel? Então, o que é missões? É estar cheio com os corações transbordantes. É quando você está tão cheio de Deus, que aquele Deus que te enche começa a transbordar para tudo quanto é lado. É você estar cheio da graça, cheio de amor, cheio de alegria, que quem está perto começa a receber essa mesma alegria, que quem está longe começa a receber essa mesma alegria. É você falar exatamente o que Pedro e João podiam parar na Porta Formosa, e olhar para o coche e falar, olha, nós não temos prata nem ouro, porque não é disso que nós transbordamos.
mas nós transbordamos de poder. E é por isso que nós podemos dizer para você, em nome de Jesus, levanta-te e anda. A maior, acho que foi o padre Tomás de Aquino, falou que a igreja de hoje, ela é diferente da igreja antiga. A antiga, ela não tinha prata e ouro, mas tinha poder. A de hoje, ela é rica em prata e ouro, mas não tem poder para alcançar o perdido. Não tem poder para curar os enfermos. Devia nos preocupar. Porque se Deus é o dono da prata e o ouro, Ele também falou que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Existe na teologia uma frase, na língua latina, que nós usamos para entender missões, para partir todos os nossos conceitos. E a frase é missio Dei. A palavra missio Dei, a frase missio Dei significa missão de Deus. Com esse conceito, missão de Deus, fica claro para mim, para qualquer pessoa que vai estudar missões, que não é iniciativa humana, não é um empreendimento humano, não é uma escolha humana, não é nem um fardo, uma ordem. Missões é muito mais do que isso. Missões nasce no coração de Deus e flui do coração de Deus para aqueles que Deus chamou para perto de si mesmo. A missão não é da igreja, a missão é de Deus. Então um teólogo vai dizer, a igreja não é igreja se não for missionária. Então o teólogo vai dizer, qualquer igreja que não é missionária, eu gosto muito de falar isso, não é igreja, é um clube social. Clube social igual Palmeiras, por exemplo. Ou igual Corinthians, se você preferir. Ou igual Flamengo, se você preferir. A igreja que não é missionária é um grupo social de pessoas que se ajuntam para comer, beber e se fartar. A igreja é missionária por sua própria natureza, do mesmo jeito que Deus é missionário na sua própria natureza. Leia a Bíblia. Você vai ver, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus proativamente envolvido nos assuntos humanos. Vamos começar de algo simples. Deus criou os céus e a terra. É Deus fazendo. Agora entenda que Deus que criou os céus e a terra é autossuficiente. Ele não precisa de criar. Se alguém puder me dar um copo de água, eu vou ficar feliz. A minha garganta está ressequida. Ele não precisa criar. Ele independe de nós. Perceba que Deus é suficiente e completo. Ele é Pai. O negócio está difícil aqui. Não é café não, né? Eu pensei que era Coca-Cola. Me deram um fardo de Coca-Cola de manhã. Disseram que eu devia levar para a África. Já quase acabou tudo. Tentei guardar, não deu certo não. Veja bem, o Deus que eu e você servimos, Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada. Okay? Muito obrigado, presbítero. Deus continua abençoando e te deu um lugar perto da minha casa lá no céu. Para você continuar me abençoando. Então, escuta bem. Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa das plantas, da lua, de nada. Ele é completo. Ele é autossuficiente. Mas mesmo assim nós vemos uma reunião no céu, está sentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e na conversa ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Essa conversa não faz sentido para alguém que não precisa do homem. Por que ele cria? A motivação da criação não é bajulação. Não é porque Deus desejava que o povo ficasse lá, santo, santo. É porque ele ama compartilhar de si mesmo, da sua glória, da sua beleza, da sua majestade conosco. Ele cria o ser humano, que é falho, imperfeito, e o coloca agora na mesa para sentar o Pai, Filho e Espírito Santo, Manuel Mário. Pai, Filho e Espírito Santo, José Henrique. Paulo, Filho e Espírito Santo, Isaías. Olha que privilégio. É Deus, missionário, criando o ser humano para comunhão, para relacionamento. Isso é missões. Se você não entende isso como missões, então você tem problemas muito sérios. Eu preciso abrir a sua cabeça e colocar lá missões, até você entender. Por que são missões? Para ficar ainda mais claro que é missões, Deus divide a tarefa de governar o mundo com o homem.
Ele fala multiplicar e você encher a terra, e depois fala dominar sobre tudo. Dá autoridade para o homem governar. Vamos dividir esse poder, você governa, domine sobre tudo. Isso é um Deus missionário compartilhando a responsabilidade e ainda dá uma ordem, come tudo que você quiser. Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas aí o homem, que é um pangaré, não falei pangaré, eu disse pangaré, porque estão me zoando aqui que vão fazer um meme com eu falando pangaré. Eu não sou de Piracicaba. Então escute bem, esse Deus missionário chama o homem, cria o homem e divide comunhão com ele. E agora diz para o homem, não come, porque se comer, com certeza você morre. E o que aconteceu? Comeu. O homem desobedeceu a Deus e foi lá e comeu. Seus olhos se abriram e percebeu que ele havia pecado. E a Bíblia fala, coloca para mim Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 3. E a Bíblia fala que na viração do dia, como era de costume, Deus desce para a terra para conversar com o homem. Aqui tem N motivos para você glorificar a Deus comigo. Sabe por quê? Eu cresci num meio que falavam para mim que Deus só fala com santos. Deus não fala com pecadores. Fui ensinado que quem peca não ouve a voz de Deus. É incrível que Adão e Eva haviam acabado de pecar. E a Bíblia fala que Deus desce para encontrar com os pecadores. Uau! Isso é missões, gente. Deus podia ficar lá no céu e falar assim, olha, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E a Bíblia fala em Isaías que a única coisa que nos separa da glória de Deus são os nossos pecados. Mas olha só que boa notícia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vemos a graça superabundar quando a Bíblia diz assim, ao ouvirem a voz de Deus. Oh, que privilégio. Deus desce para falar com o pecador. Olha que não só desce para falar com o pecador ouve. Deus, vamos ser sinceros. Se o pecador não ouvisse Deus, você estaria aqui hoje? Nós, para estarmos aqui adorando, é porque nós, pecadores, ouvimos a voz de Deus. Isso é graça, sendo manifesta na obra missionária de Deus para um homem que se perdeu. E Deus fala só, Deus andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Sabe por quê? Porque é isso que o diabo quer. Quando a gente peca, ele traz vergonha e nos coloca fora do lugar que Deus nos colocou. Nós não fomos criados para viver escondidos. Só tem um lugar que você se esconde. Aonde? Nas asas do Altíssimo. Se você não se esconder nas asas do Altíssimo, alguma coisa está errada. Não é no jardim que você tem que se esconder. É nos braços do Deus Todo-Poderoso. E eles não estavam lá. Então o Senhor falou, no próximo versículo, versículo 9. E o Senhor Deus chamou o homem, Adão, Adão, onde você está? E não perguntou o que você fez. Porque não é sobre o que a gente faz. É sobre onde a gente está. A gente vive de acordo com o que a gente acredita. E nossa crença vem da nossa posição, onde nós estamos posicionados. Estamos posicionados em Deus ou no mundo? Em Cristo ou nas coisas desse mundo? E se estamos posicionados em Cristo, então a pergunta dele, quando nos perdemos, é onde você está? Eu te deixei no Éden, na minha presença. Ouvi, Senhor, a tua voz. Percebi que eu estou nu. Tive vergonha, por isso me escondi. Agora veja um Deus missionário. Porque se Deus não fosse missionário, como muitos de nós pensamos, ele ia falar, tá bom, Adão, eu falei que você morre, você vai morrer. Só que Deus é tão missionário, que na hora de ter que matar o homem, ele faz uma escolha ousada. O pastor repetiu a frase de um teólogo aqui, que falou assim, Deus é tão missionário, que tendo um único filho, ele transformou seu único filho em um missionário. E Deus faz isso aqui em Gênesis capítulo 3, quando fala para a serpente, olha, você e a mulher vão ter inimizade. Vou colocar inimizade entre vocês, ela vai rastejar e tal, e você vai ter dores e etc. Você vai trabalhar e suar e etc. Mas vai nascer da mulher. Olha o que Deus está falando.
vou transformar meu filho em um perfeito missionário. Vou enviar meu único filho, que vai morrer no meu lugar, no lugar do homem. Tipo, Deus falou assim, o homem morre. Só que ele olha para Adão e fala assim, eu amo tanto você, Adão, que ao invés de eu matar você, vou matar meu único filho no seu lugar. Isso é missões. Então nós lemos na Bíblia falando, porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho gênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida. Deus é missionário. É missionário quando ele vai para Noé e fala, Noé, olha, a maldade se multiplicou sobre a terra, construa uma arca, pregue, anuncie ao povo que eu vou destruir tudo, mas quem entrar na arca vai viver. Noé anuncia, ninguém acredita e poupa os animais em pares, a esposa, os filhos, a sua esposa, vai entrando na arca, cavalo e égua, macaco e macaca, cobra e cobro. Não, cobra fêmea e cobra macho. Vão entrando os animais em par. Isso é a ação missionária de Deus. É um Deus que está lidando com toda a humanidade. Tem que chegar um momento e falar assim, não, vou abençoar a humanidade através de uma única nação. Então nós temos um fenômeno acontecendo agora, em que a multidão de povos decide alcançar o céu, criando uma torre. Vamos construir uma torre e vamos dar o nome de Babel. E está lá, o povo, todo mundo está falando a mesma língua. Shabbat, shalom, 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 shalom. Até que de repente Deus desce, confunde a língua de todo mundo, complica o trabalho dos missionários. Porque agora tem que aprender chinês para pregar. Agora eu tenho que aprender japonês, javanês. E tudo que tiver para poder pregar. E agora tem que vir ao Brasil aprender brasileiro. O brasileiro não fala português. Fala brasileiro. Eu aprendi direito. Eu falo português, mas vocês falam brasileiro. Aí agora está lá, o cara fala assim, Shabbat, Shalom. Shalom Adonai. O outro fala, Ninji. O outro fala, a paz do Senhor. O outro fala, what? E a confusão começou na Torre de Babel. Só não entrava na porrada porque falou assim, vamos procurar iguais. Então eu falei, what? A Joyce falou, what? Aí junta, aí fala, vou juntando os grupos. E ali foram formadas em Gênesis 10, 11, 10 nações. Deus começa a dividir o mundo em nações. E em Gênesis capítulo 12, Deus escolhe uma dessas nações. Quando vai, Gênesis capítulo 12, quando vai até Ur dos caldeus, e fala, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Agora veja no versículo a seguir. Eu farei de você uma grande nação. A nação de Israel, que está sendo atacada esses dias. Abençoarei-os, que te abençoarei e engrandecerei o seu nome. Agora veja essa última frase. Seja uma bênção. É um Deus missionário falando assim, olha, eu estou abençoando você, para você ser uma grande bênção. Irmãos, eu estava conversando com alguém no táxi, aí eu falei, você sabia que 1/3 da riqueza do Brasil, a estatística diz, está nas mãos da igreja brasileira? 1/3 do dinheiro brasileiro está na igreja. É muito dinheiro, não é, irmão? Agora você sabia que essa mesma igreja que tem muito dinheiro, ela investe menos que uma Coca-Cola por dia, por semana, aliás, para missões? A igreja investe menos que uma Coca-Cola para missões. Ela gasta todo o seu dinheiro com estruturas, com telas, com bancos, com não sei o quê. A igreja brasileira gasta muito pouco com transformação de vidas. Ah, não, mas pastor, temos que embelezar a igreja para receber. Concordo tudo isso, a estética é importante. Mas mais importante do que a estética é a transformação de vidas. A igreja brasileira investe muito pouco em missões. Para que você acha que Deus abençoa tanto a igreja brasileira?
Para que você acha que ele abençoa? Ele abençoa a igreja para que ela seja bênção nas nações do mundo, para que ela pregue o evangelho, anuncie, para que ela entre em hospitais e cadeias, para que ela entre em jardins, praças públicas, invada a prefeitura, entre em qualquer lugar e chega lá, não quer nem saber, prega o evangelho. Chega lá e fala, você, seu infeliz, Jesus te ama. Vai lá, a igreja está aqui para isso, para dar agasalho, dar sopa, para fazer mercado solidário mesmo, para ligar para alguém que não tem conta para pagar e pagar a conta, para fazer essas coisas. A igreja existe para isso, para mudar o mundo, para transformar gerações, para trazer um pouco de graça, amor e favor de Deus nesse mundo caótico, perdido, nesse mundo em crise. E o povo de Israel foi criado para isso, e infelizmente não entendeu, a ponto de Israel chegar para Deus e falar, nós queremos ter um rei, como todos os povos têm, mas a missão de Israel não era essa. Coloca para mim Isaías ali, capítulo 42, versículos 6 e 7, veja para que Deus criou Israel. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Eu farei de você mediador da aliança com o povo e luz para as nações. Eu farei de você, IPI São Manuel, luz para as nações. Eu farei de você, Mateus, farei de você, igreja, luz para São Manuel. A gente tem que, Paulo fala, resplandecer como luzeiros no mundo. Mateus fala, assim, como chama? Resplandeça a vossa luz para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. O que eles estão vendo de nós que podem parar e dizer, uau! Que povo abençoado. Nós estamos mais para criticar do que para abençoar. Mais para condenar do que para amar. Mais para julgar do que para ouvir. Mais para questionar do que para abraçar. A igreja tem que começar a mudar realidades. Entramos em cadeias e prisões. Entramos em prostíbulos, em casas de prostituição e transformamos pessoas. Falei de manhã e vou repetir. Era domingo de manhã, dia de culto. E os fariseus, os saduceus, deviam estar na igreja adorando o Senhor. Ao invés de ir para a igreja, eles vão lá no prostíbulo. É coisa boa, porque Jesus vai nesses lugares. Jesus vai na danceteria, na boate. Jesus vai nesses lugares. Agora, pastor, eu também posso ir lá? Ó, se você for como Jesus, pode. Se você puder morrer na cruz igual Jesus, vai lá também. E fica lá. Jesus não vai para dançar. Jesus não vai para se envolver na imundícia, ele vai para arrancar almas de infernos e trazê-las para o reino da luz. E eu pensei que os fariseus estavam fazendo o mesmo, mas não. Eles foram procurar alguém para provar que Jesus é um farsante. Encontram uma mulher em adultério e trazem ela aos pés de Jesus. O maior erro deles é que eles jogaram a mulher aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus ninguém morre. Aos pés de Jesus nós temos graça, perdão e paz. Então eles começam a falar, mata ela. A lei fala isso. Mata ela. Jesus fala, quem não tem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quem foi que atirou? Um por um foi saindo. Jesus ensinando, olha, para de julgar, ame. Mostra a luz para essa pessoa, mostra o caminho para que ela possa entender que está errada e mudar a sua vida. Então Jesus, ao olhar para aquela prostituta, amou ela e fala para ela, onde estão os seus acusadores? Ela fala, não sei, foram embora. Ela fala assim, olha, vai em paz. Eu não te condeno, mas não peques mais. Ele perdoa essa mulher, restaura a dignidade dela. É isso que o Evangelho faz. Na verdade, o Evangelho é sobre isso. Você, quando vê o Antigo Testamento todo, a Bíblia toda, o Evangelho é sobre um Deus que vai transpor barreiras, correndo atrás de uma geração totalmente pecadora. O Evangelho é um Deus santo, 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 indo atrás de homens pecadores, pecadores e pecadores. O Evangelho é um Deus que não precisa saindo, abandonando o seu trono para se tornar homem. Na verdade, esse é o ápice da obra missionária de Deus, a encarnação de Jesus Cristo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, cheia de graça e de verdade. O Evangelho é isso.
Porque essa é a diferença entre cristianismo e religiosidade. Na religiosidade, nós nos esforçamos para encontrar Deus. No cristianismo, Deus quebra barreiras, morre na cruz. Deus se faz homem. Deus habita entre nós. Deus quebra todas as barreiras para correr atrás de um homem pecador. E nos oferecer favor que nós não merecemos. Nos justificar. Nenhum de nós é justo. A não ser que a justiça nos imputada pelo sangue do Cordeiro. Isso é evangelho, isso é cristianismo. E é isso que quando nós pensamos agora na teologia, vamos encontrar uma outra palavra, que eu falei de missio Dei, vamos encontrar uma outra palavra no latim, que é imitatio Dei. Imitatio Dei é um conceito bíblico também, que fala sobre imitação de Deus. Ou seja, Paulo fala, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque agora agora eu e você, somos convidados a refletir o caráter de Deus. Então, se Deus é missionário e eu imito Deus, o que eu vou ser? Missionário. Se Deus está envolvido com o mundo, ama o mundo e eu imito Deus, o que eu vou fazer? Amar o mundo, imitando Deus. Então, lá em Mateus 28, 18 a 20, a Bíblia fala, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Deus nos mandando fazer discípulos. Agora aqui, o último verso, versículo 20 desse texto, me maravilha. Porque Deus não é como um patrão que fala vai e fica no escritório esperando ouvir resultados. Deus não é esse tipo de... Como Ele é missionário, Ele fala assim, vai fazer missões, vai alcançar o mundo, Ele fala assim, eu vou contigo. É interessante que alguém falou assim, Deus é o único escritor que quando você lê o livro dele, Ele lê junto com você. Mas também é o único patrão, quando Ele te envia para um trabalho, Ele vai junto com você. E Ele fala, vai fazer. E Ele fala, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou missionário desde 1998. Oficialmente consagrado desde 2000 e nem sei mais. Acho que é 7 por aí, não sei o quê. Mas assim, desde que eu me converti em 95, 98, eu comecei a me envolver com missões na igreja. Mas eu estudava, trabalhava, fiz faculdade, eu sou formado em elétrica, sou professor de inglês e de português. Sou professor de formação, amo ensinar. Terminei minha faculdade, estava tudo bem. Eu trabalhava com uma organização não governamental com prevenção da AIDS. Ganhava bem, eu era gestor de projeto, criador de projeto. Fui treinado para escrever projeto e estava lá vivendo vida que eu achava assim, estou de boa, estou feliz demais. Quando está tudo organizado, o Espírito Santo é especialista em desorganizar. Estava tudo organizado, a minha vida até que ele falou assim, larga tudo, agora mudou o cenário. Larguei trabalho, larguei tudo. Tudo que eu tinha, eu falei assim, estou indo para onde Deus mandar. E em 2010, eu parei lá em Belo Horizonte. Sem nenhum centavo no bolso. Sem saber como ia viver aqui no Brasil. Longe da minha família. Eu era novo, 2010, eu tinha 29 anos. Oi, é isso mesmo? O tempo está passando, hein, pastor? Ih, não era 18, não. Eu parei aí em Belo Horizonte, não tinha nem salário. Quando eu cheguei lá para estudar e fazer missões no Brasil, a base de missões falou assim, nós só temos R$300 para te dar, para você usar por mês. Quem vive com R$300? Mas eu vivia com R$300. Me pergunta, eu tinha fome? Claro que tinha fome. Mas eu dormia com fome? Nunca dormi com fome. É verdade que comi muito miojo e salsicha. Quando eu penso em salsicha, eu começo a falar assim, me perdoe, Senhor, mas esse trem aí não é de Deus, não. Eu como de vez em quando quero matar a saudade do seminário. Mas eu comi muita salsicha, muito miojo, comi, mas não dormi com fome. Me casei com uma outra corajosa, que eu vim para São Manuel, entrei na igreja, convenci ela a estudar missões, ela foi
A mãe dela, que é mais boba do que eu, fala, cuida da minha filha. Eu falei, Terra, vou cuidar, Terra. Até hoje estou cuidando. A Teresa que chegou para mim e falou assim, você pode cuidar da minha filha lá em Belo Horizonte? Eu falei assim, cuido. Com o maior prazer. Estou cuidando até hoje. Da filha dela, das netas dela. E assim foi. Estávamos nós dois lá, casados agora e vivendo a vida de boa. E as dificuldades missionárias estão sempre lá. Teve um dia que a minha esposa, não contei isso de manhã, não, tem que fazer tudo igual, né? Não vai ter batismo. É que de manhã, você arrumou minha gola, tem que deixar assim, né? Então veja bem. Aí eu casei com uma outra corajosa. Aí acordamos um dia, a Teresa não estava em casa, estava eu e Joyce somente, não estava nem o parecido, tinha que trabalhar. E a Joyce falou assim, amor, não tem nada para comer, não tem mistura, não tem nada. Eu falei assim, também não tem dinheiro. Não tem nada no Bradesco. Não tem. Aí ela falou, o que vamos fazer? Eu falei assim, quando eu vim para cá, Deus me mandou olhar para o céu e contar as estrelas e olhar para os pássaros. E ele falou, eu cuido dos pássaros, não posso cuidar de você? Então eu falei assim, então, se Deus falou, vai me cuidar, liga esse, como é que chama? Ford Ka. O pai dele tinha um Ford Kazinho, quando você sentou no chão, pequenininho carro, vamos embora com esse carro mesmo. Ela falou, vamos para onde? Eu falei, vamos no Jaú, aqui Jaú serve. Sério? Com que dinheiro? Eu falei, com que dinheiro? É problema de Deus, não é mais meu problema, não, ele que se vire. E nós dois entramos no carro e viemos do Jaú, tá, chegamos, estacionamos, e ela falou assim, o que nós vamos fazer? Eu pego carinha menor ou maior? Eu falei, leva a maior que tiver aqui. Vamos encher isso de comida hoje, porque vamos comer. Aí eu falei, entramos. Eu falei assim, não esquece de pegar pelo menos 2 picanhas para mim. E a Joyce foi fazendo o que eu estava falando. Encheu a carinha, aí fomos para pagar a conta. A Joyce chegou lá e falou assim, amor, eu amo você e por isso vou esperar lá no carro. Eu não falei nada, vocês estão rindo. Eu não disse nada, ela está aqui para me desmentir. Ela falou, vou esperar no carro. Eu falei, vai, mulher de pequena fé. Não falei isso, não. Aí ela foi mesmo no carro e sentou. Eu entreguei, a mulher passou todas as compras, deu quase R$2.000. Aqui no Jaú. Aí a mulher falou, vai pagar como? Eu falei, cartão, crédito ou débito? Eu, débito. Eu tinha saldo menos R$200. Esqueci de falar isso. Aí a mulher falou, o quê? Eu falei, débito. Mas não falei assim, não. Eu falei, débito. Ela falou que eu falei, débito. As palavras se perdiam aqui, não saía. Ela falou que eu falei, débito. E a mulher foi lá, papai, enquanto ela estava passando, estava assim, Aí daqui a pouco a mulher falou, senhor, eu ouvi aquele senhor de longe, assim, senhor, eu, senhor, eu falei, está aqui o seu cartão. Aí eu perguntei assim, passou? Ela olhou para mim e falou, esperava o quê? A conta comprou. Aí eu passei, a Joyce estava lá do outro lado. Passou. Tem picanha hoje. Aí eu chego lá, a Joyce contente. Eu falei, joia, aconteceu um milagre. Mas vamos certificar para ver o que aconteceu. Eu queria ver o que aconteceu na minha conta. Vamos ver se essa conta compra está lá. Fui fazer o extrato. Minha conta não tinha aquele movimento. Nunca teve esse movimento. Não sei como foi paga essa conta. Nunca teve. Continuava lá saldo, menos 200. Para pagar minha dívida, porque tenho que pagar as dívidas. Não mudou nada. Eu falei, mas como? Eu falei, não quero saber, porque ele falou que vai cuidar de mim. Ele cuida de nós. É incrível que quando Israel escolhe um rei, Deus dá para ele Saul, e Saul faz tudo errado. Não obedece a Deus, desobedece a palavra. Deus podia abandonar Israel, mas Deus fala assim, eu vou procurar um homem segundo o meu coração. Salmo 89, agora não vamos ter problema de manhã. Não, vamos fazer igual de manhã. Salmo 85. Não, Salmo 89, verso 20. Então esse Deus que poderia abandonar Israel, ele fala assim, encontrei Davi. Quem encontra é porque está procurando. Quando ele devia abandonar uma nação hipócrita, uma nação falida e longe de Deus, quando Deus devia nos abandonar, eu e você, pelos nossos pecados, sabe o que ele faz? Ele procura uma solução para nós. E ele fala, encontrei Davi. Isso é um Deus missionário, gente. Meu servo, com meu santo óleo ungi, verso 21, é o que ele fala, a minha mão estará para sempre com ele. Gente,
Esses dias, eu e a Joyce tivemos finalmente a autorização da missão para voltar para Moçambique. Demorou 2 anos para nos autorizarem. Quando nós estávamos em Moçambique, trabalhando com a escola, nós tínhamos uma parceria com uma igreja lá nos Estados Unidos. Essa igreja pagava quase todo o nosso sustento. Só que o sustento dependia de eu dirigir a escola. Mas eu dirigir a escola, a igreja e trabalhar com o seminário, eu não estava aguentando mais. Eu tive que fazer uma escolha, porque eu também tinha uma família. Meu casamento estava totalmente desgastado. Eu tinha que abrir mão pelo menos de uma coisa. Eu decidi abrir mão da escola. Só que abrir mão da escola significou perder todo o meu sustento. Aí nós que tínhamos sustento, chegamos no Brasil sem sustento. E a missão falou, vocês não podem voltar, vão viver como lá, vocês têm que procurar sustento. É por isso que a gente ficou 2 anos, porque a igreja brasileira investe em outras coisas, não em missões. Procurando parceiros, convencendo pessoas que tem uma missão acontecendo lá. Quando finalmente a missão falou, agora dá para vocês voltarem. Aí eu falei assim, amor, vamos voltar. Uhul! Aí a missão falou assim, mas vocês precisam de passagem. Eu falei, como é que a gente faz agora? Pô, são mais de 20 mil reais. Quando fizemos a cotação, era 21 mil reais para nós 4. Eu falei, Espírito de Deus, não tem nem 200 conto na minha conta. Como é que eu vou pagar 21 mil reais? Como é que eu vou fazer esse trem? Eu falei, joia, vamos fazer um trem aqui? Ela falou, o quê? Vamos jejuar e orar? Deus é mais. Quem nos chamou foi Ele. Ele falou para Davi, eu vou sustentar, a minha mão vai estar sempre para Ele, meu braço vai fortalecer Ele. Você faz sua oração, eu faço minha. Aí eu fui lá, eu e a Joyce lá com as meninas, nós 4, nós oramos sempre juntos, vamos orar. As meninas oram a oração delas, papai do céu, muito obrigado. E tal. Aí a Joyce foi, eu fui. Falei, papai, pelo amor de Deus, papai, pelo amor de Jesus, papai, quero ir embora, papai. Papai. Minha oração acabou. A Joyce faz a oração dela do outro jeito dela, fala, Deus, sopra meu nome não sei aonde. Fala meu nome para alguém. Não é que Deus fala o nome mesmo? 2 dias depois alguém liga e fala assim, eu fui escrever uma mensagem no celular e eu queria escrever boa noite, escrevi boa Joyce. Falei, terra! Coisa boa! Soprou o nome. E a pessoa fala assim, nós queremos abençoar vocês, nós temos um dinheiro aqui, e nós estamos... Veja como Deus faz. Eu estou orando por dinheiro de um lado, e outra pessoa está orando para dar dinheiro do outro lado. Isso é missões. Uns oram para dar dinheiro para missionário, não para o gula. Para dar para missionário. Alguém estava orando, e eu orando. Senhor, pelo amor de Deus, ajuda eu, papai. Aí alguém fala, está faltando quanto? A Joyce me pergunta, estão perguntando, está faltando quanto? Eu falo, fala, qual que é o valor? A gente não tem nada mesmo. O que vier, de maneira nenhuma lançaremos fora. 15 mil entrou na nossa conta, ó, que bênção. Olha como Deus faz as coisas. Eu falei agora, Joia, nós, na realidade, na prática, nós temos realmente 21 mil. Só que os 6 mil que nós temos contas em Moçambique para fazer. Você tem que pagar 2 mil de visto para renovar seu visto. A nossa casa está uma bagunça, precisamos mais dinheiro, como vamos fazer isso? Aí esses dias eu falei, Joia, os irmãos lá em Osasco estão querendo que a gente vá lá para dar um tchau. Vamos embora para Osasco? Ela falou, mas não temos dinheiro. Eu falei assim, vamos gastar uns 1.000 lá, dos 15 mil, para ver, quem sabe Deus nos abençoe. Chegamos na igreja, um irmãozinho chegou para mim e falou assim, pastor, vocês vão embora mesmo? Eu falei, vou. Está faltando quanto? Eu falei, estou precisando mais de 6 mil. Ele falou, então não está precisando mais não. Aqui, 6 mil. Eu falei, Viu como Deus faz? Eu não estou fazendo isso por curiosidade, por desencargo de consciência, ou porque não tem nada, ou por frustração. Eu sou formado, a Joyce é formada. Não sou frustrado. Se eu procurar emprego uma vez, eu até ousei, experimentei de brincadeira procurar emprego aqui em São Manuel, 2 escolas de inglês, e me queriam, vem aqui. Eu falei, não, estava brincando mesmo. Não quero dar aula, não. Eu sou missionário. E quando Deus me chamou, Deus falou para mim, você não serve para mais nada, só para meu reino. Eu estou convencido de que eu sei tudo que eu sei para servir o reino de Deus. E Deus está me sustentando, está sustentando a Joyce. E daqui a pouco, se Deus permitir, eu vou sentar no avião.
E o avião vai descer lá na África. Vou ligar e falar, ô Pangaré, cheguei. Ele vai sentir saudade de mim. O pastor vai sentir saudade de mim. Manuel, vem que não vai ter mais trem, não. Mas, gente, olha, eu estou contando esses testemunhos, esses 2, 3 que eu contei, não para me gabar, mas para mostrar para você que esse Deus que envia missionários, que é missionário, Ele vai com a gente no campo missionário. Agora, para eu terminar, eu preciso te mostrar mais uma coisa. Esse Deus que faz tudo isso, Ele tem um campo missionário. Qual que é? Um mundo. E quando eu falo o mundo, estou falando o mundo todo. Coloca, eu não sei se eles vão precisar que eu coloque, mas vamos experimentar, vamos ver se eles vão precisar. João 3,16, precisa de colocar lá? Não, que bom, gente, eu ia ficar com vergonha. Vamos falar juntos, João 3,16? Não, pelo amor de Deus, faz isso não, eles são crentes, eles já sabem. Vamos lá juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem. Missões é sobre isso. É sobre um Deus que é amor. E acho que é 1 João 4,7. De novo, eu erro muito o endereço, mas acho que é 1 João 4,7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de, e todo aquele que ama é nascido de, e conhece a Deus. Olha só, Deus é amor. O próximo versículo, Deus é amor. Quem não ama não conhece a... Por quê? Deus é amor. Lembra que eu falei? Missões nós fazemos porque estamos perto de Deus. E as coisas que Deus ama são as coisas que nós amamos. Então, Deus ama o mundo, gente. Me ouviram? Deus ama os mendigos que estão ali na praça de São Manuel. Deus ama aqueles que estão lá na boca de fumo, se acabando, morrendo nas drogas. Deus ama o teu marido, que você chama de ignorante e infeliz, porque ele é bêbado. Deus ama o seu filho que está envolvido no crime, nas coisas que não prestam. Deus ama a sua filha que fez escolhas que contrariam as tuas escolhas. Deus ama todo o mundo. E eu ouvi essa frase do pastor Isaías, quando ele falou: o amor de Deus é inclusivo, é universal, ele alcança qualquer pessoa. E Deus é amor. E ele fala, quem não ama não conhece a Deus. E a essência do cristianismo não é falar em línguas, não é profetizar, não é rodopiar na igreja, não é nada disso é cristianismo. A essência do cristianismo é amar a Deus, amar o próximo e amar a si mesmo. Você ama as pessoas? Sem distinção de cor, raça, escolhas. Amar as pessoas. Agora, preste atenção. Se esse amor é inclusivo, é universal, ele também é exclusivo. Apesar de Deus amar todo mundo, Ele não salva todo mundo. O texto fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Esse amor é universal, mas é exclusivo. Ele só salva quem recebe o seu Filho. Quem crê no seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Esse amor é universal, é sacrificial, é um amor que morre. É um amor que se entrega para resgatar a humanidade. Mas esse amor que eu falei que ama todas as pessoas, não leva todas as pessoas para o inferno, para o céu. Só aqueles que já são do céu, aqueles que creem, que acreditam, né? Esses vão para o céu. Coloca para mim João capítulo 1. João capítulo 1. João capítulo 1. Eu quero ler esse texto. João capítulo 1 fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Continua. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Continua.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Continua. A luz resplandeceu nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Continua, olha como é lindo. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele, todos viessem a crer. Ele não era a luz, mas veio para testemunhar da luz. E a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por ele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber quem? Aos que creem no seu nome. Pregue a mensagem a tempo e a fora de tempo. Então a pergunta que resta é a seguinte: para que eu devo pregar esse amor? Para que eu devo ser missionário? E ser missionário não é necessariamente você tem que fazer igual eu. Eu que tive que abrir mão de tudo e ir. Tem pelo menos 3 maneiras de fazer missões. Uma, você vai igual eu. Tem várias maneiras de ir. A MIAF mesmo tem projetos de curto prazo. Você vai, fica 1 mês, 2 meses, você doa as suas férias. Se você quiser doar suas férias para nós lá em Moçambique, eu estou aceitando, viu? Ah, missionário, eu sou dentista, posso ficar 1 mês, 2 meses lá fazendo trabalho de dentista de graça para abençoar? Oh, meu Deus. Oh, meu Jesus. Eu vou te receber com muito prazer. Vai começar pelos meus dentes. Você vai abençoar um monte de gente. Ah, mas eu sou professor, há um lugar para mim na escola? Venha. Nós vamos arrumar o trabalho para você. Ah, mas eu só conserto o teto, não se preocupe não, tem muito teto para consertar lá. Mas eu só sei cozinhar. Gente, a minha sogra é a pessoa mais desejada em Moçambique. Se bobear, querem mais ela do que eu lá na igreja. Porque ela chegou, juntou a mulherada e ensinou a cozinhar receitas brasileiras. A mulher ficava assim, uau. Ela foi lá e fez um bolo salgado. E a mulher ficava, nossa, agora tem uma receita chique. Ela fez missões cozinhando. Ficou 3 meses ensinando a cozinhar, ensinando a arrumar e decorar a igreja. Vocês já viram como é decoração de igreja na África? Tem hora que você olha e fala assim, é um terreiro? Que negócio é esse? Ela foi lá, se envolveu com isso, na simplicidade, não precisou nem estudar teologia, mas abençoou muitas pessoas. Ah, pastor, eu só sei dirigir. Vai lá então para dirigir para mim. Nas aldeias, vamos ver se você vai conseguir andar no meio do mato, fugindo dos leões. Não é assim não. Você tem serventia, não há ninguém que Deus não possa usar. Você pode doar. Ah, mas também não sei, não quero ir. Mas você pode fazer outra coisa. Dobra seu joelho e todos os dias você coloca, papai, tem Manuel, tem Manuel, a Joyce, Maria Júlia e Luiz. Ora por nós. Você não sabe como sua oração muda as coisas. E quando você orar, não só ora só. Lembra-se de pegar o WhatsApp e mandar uma mensagem. Joyce, está tudo bem? Manuel, está tudo bem? A Joyce entrou nos momentos de pangarezada no nosso meio. Depois que ela teve a Luiz, ela teve uma mistura de depressão pós-parto com malária e outras coisas. E a Joyce começou a delirar. E nos delírios dela, ela começou a falar de morte, se despedindo para Maria Júlia, coitada. E a Maria Júlia ficou desesperada, mamãe está morrendo. Mas sabe o que curou Joyce? Uma ligação de uma irmã lá em Betim, Minas Gerais, Belo Horizonte ali. Uma ligação simples, está tudo bem com você, Joyce? Está precisando de alguma coisa? Aquela irmã, ela fala assim, olha, se você precisar, a gente põe você no avião agora. Tem um médico em Portugal que é mais perto, a gente manda você para Portugal. Só essa atenção já fez as Joyce pensar assim, não estou sozinha. Tem gente que me ama. Curou a Joyce. Então liga para a gente.
Por favor. Eu não tenho problema em receber sua mensagem, sua ligação. Eu vou amar. Eu lá no meio da África, evangelizando, pregando, receber um áudio seu falando, missionário, saudade de você. Vai, eu vou. Só de pensar já me deixa emocionado. Eu vou amar. Eu vou ficar feliz. Eu vou saber que tem uma igreja aqui em São Manuel que está intercedendo por mim. Ora por mim. Hoje você tem uma responsabilidade como igreja de enviar a Joyce e de enviar a Maria Júlia e a Luiz. Mas a palavra enviar no livro de Atos, capítulo 13, não é enviar, cortar o cordão umbilical e falar, vai. Não, você tem que segurar as cordas por aqui. Você faz missões segurando as cordas, orando, ou pagando a passagem como fizeram para nós. Ou você pode orar, indo, ou pode contribuir financeiramente. Ó, missionário, hoje sonhei que você estava precisando comer uma picanha. Eu estou mandando um dinheiro, você comprou uma picanha para você comer. Picanha lá é caro. O irmão de manhã falou assim, pastor, coitado de você, você come tanto. Você gosta tanto de comer. O povo aqui não tem respeito, não. O povo não me respeita, dê intimidade, pastor. Como é que é o nome dele? Esqueci. O marido da Bruna. Quem? João. Ele me levou em casa de manhã para carregar. E sexta falou assim, pastor, eu fiquei pensando lá em cima, eu e o Guilherme. Coitado do pastor, eu gosto tanto de comer. Ele está indo para a África, vai sofrer, então não vai ter nada para comer. Eu falei assim, ô João, tem comida lá. Agora eu vou sentir saudade de uma coisa, João. Ele falou, o quê, pastor? Churrasco. Eu vou sofrer, porque eu sou muito viciado em churrasco. Ele falou, mas não tem lá. Eu falei, churrasco é salsicha com frango. É muito difícil aquele churrasco desse brasileiro. Tem picanha? Lá tem. Só que você tem que fazer assim. E nunca mais, nem olhar para trás. Porque é caríssimo. A carne vermelha lá é cara demais. Eu falei para ele, assim, isso eu vou ter saudade do churrasco. O que mais eu falei? Eu fico pensando nas minhas filhas. Elas têm um vício que me incomoda muito. Eu falei, qual? Leite. Mas qual o problema? Eu falei assim, não tem carne vermelha, não tem leite. Leite é caro lá. E as minhas filhas querem leite de manhã, de tarde, de noite. Eu falei, filha, e para piorar, com Nescau, só com Nescau. E lá só tem Nesquik e Toddy. Tem Toddy, mas não tem Nescau. Eu falei assim, filhas de Manuel Mário, em nome de Jesus, parem de gostar de leite, pelo amor de Deus. Aí eu criei uma solução. Então, eu também tenho outra coisa que eu gosto muito. A Maju também gosta, queijo. Esses dias estou no YouTube, estou aprendendo a fazer queijo. Eu tenho que aprender. A Joyce está aprendendo a fazer leite com inhame. Porque lá tem muito inhame, temos que achar soluções aqui para poder viver. Agora, imagina Deus falando para você, Didi, mandou uma picanha para o Manuel hoje. Pô, eu não vou ficar triste, não. Como é que fala? Vou ficar triste? Ô, Manuel, qual é o seu Pix? Glória a Deus. Isso é cuidado missionário. Isso é a igreja se envolvendo com missões. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deus é amor, ama, transforma, e nós amamos. Lembra de novo, o amor de Deus é para todos, mas não salva todos. Salva aqueles que creem. Para que nós fazemos isso? Para que Deus seja glorificado. E agora eu quero terminar lendo com vocês Salmos 96, para mostrar para vocês que missões têm um propósito único. Qual? A glória de Deus. Salmo 96 fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Missões começam em adoração. Missões começam com um povo que adora, começam na igreja. Missões começam com você e eu cantando, louvando. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço. Quem está nos braços dele, ele fala, cante ao Senhor um cântico novo. Missões começam aqui. Missões começam com um povo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estou. Missões começam com você reunido na sua casa, adorando a Deus, com seus filhos, glorificando a Deus. Cante ao Senhor todas as terras. Continua, verso 2. Cante ao Senhor, bendigam o seu nome. Aí vem, enquanto a gente canta, não devemos esquecer de quê? Proclame a sua salvação. Você viu? Adoramos e
proclamamos a sua salvação. Quando? Na segunda-feira? Não. No domingo só? No culto? Não. Dia após dia. Sabe, você tem que acordar todos os dias e falar para Deus, me dê a oportunidade hoje de compartilhar seu amor com alguém. Me dê a oportunidade hoje de ouvir alguém, de abraçar alguém, de demonstrar perdão e graça para alguém. Todo dia. Verso 3, ele fala o quê? Anunciem. Não só em São Manuel, mas entre as nações. O quê? A sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Contem o que Deus está fazendo. Versículo 4. Porque o quê? O Senhor é grande e digno de ser louvado. Voltamos para a adoração. Mais temível do que todos os deuses. Mais temível do que os deuses da África, os feiticeiros que dizem que tem um monte lá na África. Tem mesmo. Meu pai era um dos feiticeiros. E meu pai era um feiticeiro dos bons, viu? As pessoas tinham medo do meu pai. Eu cresci dentro de casa até os 14 anos, asmático. Meu pai fez tudo quanto é reza, tudo quanto é macumba para me curar da asma. Nunca me curou. Entrei na igreja um dia só e fui curado da asma. Porque nosso Deus é mais temível do que falsos deuses. Verso 5. E ele fala, porque todos os deuses do povo não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Verso 6. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Entrai, deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força que é devida. Versículo 8, ele fala, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Amém? Não sei, eu não sou muito antigo. Mas quando eu me converti, cantava na igreja, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor bem o seu nome, mas a sua salvação. E há entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas. Porque grande é o Senhor, de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário, glória e estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Posso fazer um convite agora? Posso fazer? Posso? Você me permite? Vamos comigo para Moçambique? Bora lá? Eu já te falei, você não precisa entrar no avião, mas quando você me manda no avião, você está entrando no avião. Atos 1:8. Recebereis meu poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em São Manuel, como em todo o Brasil, Moçambique, até os confins da terra. Isso se faz simultâneo. Você pode entrar naquele avião comigo no dia que a Joyce, eu e as meninas e a minha sogra entrarmos no avião, você pode entrar conosco, orando por nós. Amém? E contribuindo para essa obra. Graças a Deus que essa igreja é nossa parceira e contribui com essa obra. E nós somos gratos a Deus por isso. Ah, mas pastor, você depende da igreja? Olha, não dependo. Eu vivo mesmo, literalmente, de esmola. Como as pessoas gostam de falar, mas não é isso que eu vivo. Não vivo de esmola. Não dependo de igreja, eu dependo só de uma pessoa. Aquele que me chamou. Deus Todo-Poderoso. É esse que sustenta, cuida, guarda
e faz a obra comigo. Pastor, por favor.